Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estou gravando esse vídeo para trazer uma palavra pastoral para a nossa igreja sobre um assunto que tem vindo até mim nos últimos dias de forma muito frequente. Então, há uma preocupação pastoral para que sempre que um assunto que é alardeado no mundo, digamos assim, um assunto que é muito noticiado e que gera no meio do rebanho um pouco de medo, digamos assim, preocupação, atenção, e isso a gente percebe como pastor, né? Algo que ficou muito claro, por exemplo, foi durante a pandemia, né? Os irmãos muito preocupados com questões de confinamento, tomar ou não tomar a vacina, e acabam surgindo muitas notícias na mídia, e aquilo vai alvoroçando, né? A igreja, e acaba que perturba, os irmãos ficam com dúvidas, que posição tomar, que posição não tomar, né? Isso acontece também em épocas de eleição, um candidato sempre é apresentado com uma agenda, outros com outra, e há polarizações, então alguns irmãos se posicionam de um lado e acabam propagando muitas notícias desse lado, e isso gera insatisfação e incômodo do outro lado, né? Aparentemente parece que há um lado que é de Deus, um lado que não é de Deus. Assim também ocorreu na pandemia, né? Ficar confinado é de Deus, não ficar confinado não é de Deus. Alguns diziam que quem não seguia o confinamento não pensava no bem da cidade, nas pessoas, estava levando então o vírus mortal para outros, e esse era um assassino. E há outros que diziam que ficar confinado, que na realidade era o plano maquiavélico, né, mundial, porque queria impedir as pessoas de se socializar, então gerar depressão. Deus é um Deus que se relaciona, então queria privar as pessoas do amor, do relacionamento, deixar as pessoas com doenças psíquicas. E aí, então, sobre a vacina, alguns diziam que quem não se vacinasse era um assassino, era um inimigo da humanidade. E outros diziam não, que quem se vacinava, na verdade, não percebia o grande plano maquiavélico que estava por trás de tudo isso, que queriam matar a população mais idosa. Enfim, meus irmãos, vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu estou a falar sobre as notícias que circulam na internet e são propagadas, e em momentos delicados, digamos assim, da história, acabam acontecendo coisas, e os irmãos começam a ficarem preocupados, ansiosos. E então é claro que sempre as pessoas vão procurar o pastor e vão perguntar, como eu dei o exemplo na época da pandemia: pastor, então qual é a tua posição? Né? Qual é a tua posição sobre a vacina? Qual é a tua posição sobre o lockdown? Qual é a tua posição, né? O que, que o senhor acha sobre isso? E eu geralmente não dou muita bola, porque eu sou um cara assim que gosto de deixar as pessoas andarem na liberdade delas, como a Bíblia nos ensina, né? Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. E eu gosto que a igreja seja madura e cada um possa tomar uma decisão baseado na sua compreensão bíblica. Eu acredito que a nossa igreja tem um púlpito forte, então há base suficiente do evangelho para que todos os irmãos possam decidir o que é melhor ou não para si, né? Seja tomar vacina ou não tomar, confinar ou não confinar, e sobre todas as outras questões políticas, partidárias, ideológicas, etc. Eu confio muito, trabalho muito para a maturidade dos irmãos, mas nos últimos dias na nossa igreja, algumas mães vieram me procurar, e não foram poucas, ok? Eu notei uma certa preocupação da nossa igreja com relação ao tema que foi divulgado na internet, está sendo divulgado, que a OMS está promovendo a pedofilia, né? Então, assim, a notícia é essa: a OMS está promovendo a pedofilia. Então, atrelado a isso, foi muito divulgado, uma agenda da OMS para implementar
desde cedo nas escolas, a erotização das crianças, a perversão sexual, enfim, toda essa agenda progressista direcionada aos nossos filhos. O que causou, claro, muita preocupação, principalmente das mamães da nossa igreja, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. É um vídeo que com certeza vai demorar aí 20 minutos para mais, então já quero dizer para as mamães aí que eu vou trazer ponto a ponto o que eu acredito que seja bom para os seus corações, para suas mentes, com relação a esse assunto, tá bem? Então, assim, em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer que há pessoas que alvoroçam a cidade. Em Provérbios 29 está escrito isso. Que há pessoas que causam alvoroço. E eu não quero isso para a nossa igreja. Em hipótese alguma, tá? Isso é algo mal para a nossa igreja. Essa é a primeira coisa. Um espírito de medo, um espírito de terror sobre qualquer coisa que aconteça no mundo não é saudável. Ok? Jesus venceu o mundo. No mundo nós temos aflições, mas Jesus venceu o mundo. E não há o que aconteça no mundo, seja guerra, pandemia, o que for, que Jesus não tenha para nós poder para nos guardar, poder para nos salvar, ok? Jesus guarda o seu povo, é uma promessa. Então não há nada que aconteça no mundo, isso é um princípio bíblico, não há nada que possa acontecer no mundo que possa roubar a fé, a esperança e o amor do povo de Deus conquistado no Calvário. Primeira coisa. Então não há por que acontecer nada no mundo que consiga destruir o povo de Deus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, como diz aquela música, ninguém pode parar a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Pronto, essa é a primeira coisa. Então não há notícia no mundo, não há ordem mundial, não há agenda, não há nada, absolutamente nada, mamãe e papai, que pode roubar a fé, destruir a fé do povo de Deus, da igreja, ok? Da família santa, sagrada, tá bem? Então, Provérbios vai dizer que essa é a função dos pastores, essa é a função dos cristãos, essa é a função dos sábios, Diz que acalmaria quando o sábio ele se posiciona diante da cidade, ou seja, há pessoas que alvoroçam a cidade, trazem alvoroço à comunidade, e há outras pessoas que acalmam, que desviam toda essa loucura, tá bem? Então, essa é a segunda coisa que eu queria dizer, que o nosso papel como cristãos, e principalmente como pastores, é acalmar, ok? É consolar, é trazer paz, segurança para o povo de Deus. O pastor cuida das ovelhas, ele acalma as ovelhas. Há um dever para com a igreja. E o contrário é até pecado. É pecaminoso trazer alvoroço. É pecaminoso trazer confusão, é pecaminoso trazer desespero. O desespero é o contrário da esperança. Desesperar é o contrário de esperar. Então é um pecado quando, em meio ao povo de Deus, nós levamos fogo. Nós somos bombeiros, nós apagamos incêndio, nós não levamos fogo, ok? Então é isso que eu queria dizer. Então eu queria que nos grupos da nossa igreja, eu queria que nos grupos que você participa, você não promova o alarde, o caos, ok? E se você for promover qualquer notícia relacionada a isso que eu estou tratando aqui, a essa notícia que saiu, que a OMS está descriminalizando, promovendo a pedofilia e impondo uma agenda nas escolas de perversão sexual, que você use os termos corretos, o espírito correto, se certifique do que você leu, ouviu, então passe com o peso devido, da forma devida, essa notícia, ok? Então, para que você faça isso, é preciso algumas coisas. Em primeiro lugar, averiguar a realidade das notícias, na prática, ok? Não no mundo virtual. Porque assim, gente, as pessoas vivem de produção de conteúdo digital hoje em dia, ok?
O vídeo mais visto sobre isso no Brasil é de um homem chamado Rafael, não me lembro o sobrenome dele. É um canal famoso, Bittencourt, eu não me lembro. Se você olhar os vídeos dele, metade dos vídeos dele são até bizarros, digamos assim. Ele é uma pessoa que está sempre mostrando como o anticristo está implementando a sua agenda na Terra. E assim, vai ter vídeos dele mostrando o desenho da galinha pintadinha e mostrando que aquilo tudo é demoníaco. Por exemplo, quando o teu filhinho canta que a barata diz que tem 7 saias de Siló, é um cântico de adoração a um Exu chamado não sei o que, 7 saias. Ok? Quando o teu filhinho canta assim, Pai Francisco entrou na roda tocando seu violão, né? Tá querendo dizer que é uma adoração a um demônio, Pai Chico, ok? Preto Velho, algo assim. E ele vai colocar todas as músicas e vai colocar que tudo então é um grande ritual da Umbanda. Gente de Deus, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Então, assim, dar credibilidade para esse tipo de pessoa é muito complicado. É muito complicado dar credibilidade para esse tipo de pessoa. Tá bem? Então, primeira coisa, olhem quem que está publicando. Entrem no perfil da pessoa. Ok? A minha esposa me mostrou um outro link de uma das irmãs da igreja que compartilhou essa notícia. E o link era de uma pessoa que se dizia pastora, ok? Ela se dizia pastora. Então a primeira coisa que a gente pensa aqui, meus irmãos, qual é o entendimento, a maturidade bíblica de uma pessoa que ela se diz pastora? Ok? Qual é a compreensão dela sobre as escrituras? Né? Se você olhasse os vídeos dela, ela estava ensinando que, por exemplo, se o seu filho tem se portado mal, você não pode dizer que ele está sendo um mau menino, mas você tem que dizer que ele é uma bênção, porque da tua boca procede bênção ou maldição, e você tem que profetizar bênção sobre ele. Ela também estava ensinando em alguns vídeos que onde você põe a planta do pé, você conquista qualquer lugar da sociedade. Se você colocar as mãos, ali será abençoado. Então, assim, é complicado, né, dar crédito. Complicado dar crédito para pessoas assim. Então, a primeira coisa que você tem que ver é a realidade dos fatos. Primeira coisa que eu quero agora trazer aqui de informação. Tudo isso que saiu do posicionamento da OMS aconteceu no dia 8 de março, que foi o Dia da Mulher. Então, houve uma agência, 60 advogados, se eu não me engano, que entraram com um pedido para a OMS com relação a defender mulheres que são menores de idade e querem ter a prática do sexo consensual com um homem mais velho. Exemplo. Uma menina de 14 anos, uma mulher de 15 anos, uma mulher de 14 anos, 13, uma menina, eu chamo menina, né? 16 anos, não sei com que idade. Se ela quiser ter relações sexuais, isso acontece ou não no mundo, minhas irmãs? Muito. Acontece muito. Se elas querem ter relação sexual, e foi um pedido dos advogados que houvesse uma descriminalização, ok, da parte dos órgãos que tratam disso, para com os homens que tiveram relacionamento com elas, ok? Então isso que saiu e foi divulgado não tem viés educacional, ok? A pauta era uma pauta jurídica que visava o direito das mulheres, no caso, o direito das mulheres menores de idade, ok? Eles estavam reivindicando que é um direito da mulher menor de idade ter relação consensual com um maior de idade e que houvesse uma revisão na forma como se criminaliza e que levasse em consideração todos esses aspectos. Ok? Olha só, é uma informação importante, né?
Então a OMS, ela promulgou esse texto, né, essa orientação, dizendo que leve em consideração o desejo do menor da idade, foi usado esse termo, o menor da idade, ok? Entenderam agora por quê? Na hora de criminalizar, etc, etc, etc. Então há uma larga diferença aqui, né? Entre a OMS estar promovendo a pedofilia e isso que eu falei agora. Alguém vai dizer, não, pastor, mas isso é muita ingenuidade. Na verdade, por trás disso existe todo um plano. Irmãos, nós estamos lidando com um fato. O que ocorreu foi isso, ok? Então nós não podemos dizer que há, da parte da OMS, a promoção da pedofilia por conta disso que eu falei agora, por conta disso que ocorreu agora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Então, se uma menina, por exemplo, de 16 anos quer ter relação consensual com um homem de 25, 35, não sei, ok? A OMS deu um parecer sobre os cuidados com o direito do menor da idade que quer ter relação consensual. Eles estão a tratar, ele tem direito, ok? Se vocês me perguntarem se eu concordo com isso ou discordo, não vou entrar no mérito da questão, ok? Eu concordo que o sexo seja feito dentro do casamento, debaixo da bênção de Deus. Então, assim, mas eu só estou mostrando a origem do documento, ok? E foi divulgado, então, na mídia, na grande mídia, tudo junto, percebe? Tanto uma suposta cartilha ideológica para as crianças, quanto essa notícia de que a OMS estava promovendo a pedofilia. Né? Então, claro que gerou um alarde, porque a primeira coisa é o que eu disse, a notícia vem assim, OMS quer promover a pedofilia. Onde? Nas escolas. É verdade isso? E então, tudo isso vem carregado de um peso, de que os professores estarão agora nas escolas trabalhando 24 horas para impor às crianças que elas façam sexo umas com as outras, que elas conheçam o próprio corpo, que elas se masturbem, que elas tenham relacionamentos homoafetivos, que elas conheçam as posições sexuais, etc, 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 etc. Ok? Então a realidade é, em primeiro lugar, isso acontece nas escolas. Eu estou dando uma palavra aqui porque as mães estão preocupadas. Isso acontece nas escolas. Acontece nas escolas isso. Eu posso contar uma história que aconteceu essa semana na escola da minha filha. Eles levam os telemóveis para telefonarem para os pais quando tem que buscar. E aconteceu lá de uma criança clicar em um vídeo pornográfico, ok? Sabe o que a escola fez? Chamou todos os alunos que olharam, a criança, chamaram os pais, fizeram uma reunião, proibiram todas as crianças de levar telemóveis para a escola. A mãe dessa criança, agora nas férias, colocou ela para trabalhar todas as férias, porque se ela quis fazer algo de adulto, agora ela vai ter que trabalhar como um adulto. Ela vai trabalhar todas as férias. Então foi dada uma palestra para aquelas crianças sobre a conscientização de não se envolver nessa idade com esse tipo de conteúdo. E que qualquer ação desse tipo eles seriam punidos. Eu estou contando o que acontece no mundo real, não no mundo virtual, ok? Estou contando do que acontece no mundo real, tá bem? O que acontece no mundo real é que isso não existe. Em Portugal nós temos 15 mil escolas, mais ou menos. Quantas notícias há de professores que estão promovendo isso e fazendo isso? Percebe? Então as mães, as mamães da nossa igreja não precisam ficar preocupadas. Pastor, mas o senhor tem que alertar para caso aconteça. É claro que a gente tem que alertar. Mas minhas irmãs, principalmente eu falo às mamães, nós conversamos com os nossos filhos todos os dias, sobre o que foi dado na escola. Nós temos os livros deles, anuais. Nós podemos ler os livros deles.
sabemos o conteúdo que vai ser dado. Nós conversamos com eles todos os dias. Os meus filhos, qualquer conteúdo, qualquer frase que digam eles de cunho erótico, eles me contam. Eles vão me contar. E não existe nada. Eu posso dizer para vocês, a minha filha, ela tem 9 anos, ela vai fazer 10. Ela está no sistema educacional há 5 anos. Escutem isso. Nunca na escola ela ouviu uma frase, eu não estou dizendo um ensino, uma frase, uma palavra direcionada a perverter a fé dela, ok? Ou orientar ela para um desvio comportamental erótico. Nunca, em hipótese alguma, nem o meu filho Bernardo, nem a minha filha Rafaela. Nunca, nunca, nenhuma palavra, nenhuma frase, nem nada. Então eu preciso falar para as irmãs, eu preciso falar para a igreja sobre o que acontece. Se existe um plano maligno, maquiavélico, eu acredito que existe uma agenda, né, demoníaca contra a igreja, eu acredito. Mas eu tenho que falar do que acontece. O que acontece hoje nas escolas é isso. Mas, pastor, eu já ouvi falar que aconteceu... Irmãos, eu já ouvi falar que aconteceu dentro da igreja, coisas ruins. Nesse sentido. Eu já ouvi falar. Nós sabemos que dentro de seminários, de monastérios, de escolas fechadas, cristãs, aconteceram muitos casos de pedofilia, de promulgação de perversão nessa área. Ok? Mas entre existir um caso isolado e existir um plano conspiratório eminente, há uma grande diferença. Há uma grande diferença. O meu ponto para vocês é o seguinte: nós temos que encarar o perigo real, o que de fato acontece. Ok? Porque senão as mães vão ficar, como estão vindo falar, desesperadas, porque o seu filho está na escola e está acontecendo isso. Ok? Então, assim, pode ser que um dia isso aconteça. Pode ser. Para que isso aconteça, minha irmã, o que tem que acontecer na prática? Vamos para o mundo real. A OMS, ela legisla sobre cada país, sobre cada governo, sobre cada órgão educacional? Ou ela aconselha? Ela orienta? Pronto. Vamos pensar no pior caso. Um país recebe essas orientações e implementa completamente. Vamos dizer que Satanás dominou o sistema educacional por completo e ele, então, ele tem o domínio sobre as escolas, ok? Como é que ele vai implementar essa agenda? Ele vai fazer com que cada professor promova essa ideologia, ok? Só que na escola existem matérias, existem áreas do estudo. Por exemplo, na fase que meus filhos estão, existem praticamente 5 áreas. Tem lá a matemática, que é ciências exatas, tem lá o português, as línguas, tem lá inglês, educação física, artes, etc, etc, etc. E tem uma área lá que é o estudo do meio. Então, quando eles forem implementar, eles vão pegar os professores de estudo do meio, na área superior, talvez ciências sociais, e quando forem tratar sobre sexualidade, vão tentar implementar essa agenda, ok? Seria assim, ok? Mas eu estou falando aqui de um tempo que a criança fica na escola, ela tem, digamos, agora, os meus filhos, 5 matérias. Ou seja, apenas uma delas trataria desse assunto. O professor de matemática não vai falar, né, ele não vai escrever o número 4 no quadro e vai colocar uma foto pornográfica e ensinar as crianças a escreverem o número 4 de acordo com uma imagem pornográfica. Né? Ainda que nós acreditemos que Satanás está dominando tudo e dominou tudo, não vai ser isso que vai acontecer. Na área de educação física, na hora de treinar em futebol, basquete, o professor não vai implementar ideologia. Né? Eles podem colocar meninos e meninas para jogar junto. Isso não há problema. Né? Então não vai ser na hora do inglês ou na hora... Não, vai ser na hora do estudo das ciências sociais, do estudo do meio, né, em que eles vivem. Eu estou falando aqui de 1/5 das áreas que eles estudam, 20%. Então vamos lá, digamos que o diabo já tenha dominado tudo. Ok? Eu estou falando isso para dar uma orientação para os pais, para as mães principalmente. Digamos que isso aconteça. Não acontece, fique claro que não acontece. Ok? O que acontece
Eu já disse o que acontece. Agora, casos isolados acontecem em toda parte. Então, em primeiro lugar, não ocorre. Mas se um dia ocorrer isso, porque nós precisamos dar testemunhos cristãos do que ocorre, ok? De fato, da realidade, para que outros pais saibam o que acontece com seus filhos, ok? O que acontece com seus filhos, eu estou contando o que acontece com os meus. E eu e minha esposa não temos conhecimento de nenhum pai em que isso aconteceu. Nenhum, ok? E lidamos com muitas famílias. Muitas famílias. Agora, um caso isolado, como eu disse, até na igreja nós já vimos isso, ok? Infelizmente, minhas irmãs, infelizmente, ok? Então, mas digamos que esse plano maquiavélico aconteça. Nós estamos falando de 5 áreas do saber, por exemplo, um quíntuplo dessa área seria tratado disso, ou seja, de 100% que o teu filho está na escola, 20% desse tempo poderia ser usado para isso. Só que nessa aula, nessa ciência, digamos assim, eles não vão tratar todo o tempo sobre esse assunto. Eles vão falar sobre consciência ambiental, eles vão falar sobre socialização, enfim, vão falar sobre várias áreas sociais, né? Então, digamos assim, que metade do tempo eles usassem para isso, metade desses 20% são 10%. Seria muito metade do tempo, ok? Então, nós estamos falando de forma prática. Eu, como pastor, eu tenho que falar de forma prática. Minha irmã que está preocupada. Se isso ocorrer daqui não sei quantos anos, tá? Se isso acontecer, em primeiro lugar, eles têm que vencer cada professor que vai ensinar. Um professor que está lecionando há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e nunca tratou disso, ok? Ele tem que ser convencido de que é preciso ensinar isso para as crianças e enfiar dentro da cabeça delas isso. Em primeiro lugar, eles têm que vencer os professores, os diretores. Digamos que eles conseguiram, ok? Então, eles venceram. Esses professores, é dessa área do saber que eles vão ensinar, ok? Eu estou falando que dos 100% do tempo que eles estarão na escola, apenas 10% desse tempo pode ser usado para isso. 10% do conteúdo que eles aprendem pode ser um conteúdo de perversão, ok? Se isso acontecer, eu vou te dar a solução. Qual que é a solução? Vão chegar os livros no começo do ano para o teu filho, para a tua filha, para os teus filhos, para as tuas filhas. E você, pai, você, mamãe, tem o dever de ler esses livros. Se houver qualquer coisa desse gênero, vai estar nos livros. Você vai ensinar para o seu filho a verdade a respeito disso. Ok? E quando ele for para a escola e tiver essa aula, e tiver esse dia de estudo, você vai ter entrado em contato com os professores, com o diretor, sentado com eles e pedido para que eles o respeitem, para que o seu filho não participe destas aulas, ok? Você vai pedir para que ele não participe porque você tem uma fé. Assim como a fé do muçulmano é respeitada na escola e ele não pode comer um tipo de comida, você tem uma fé e não pode ser ensinado contrário à sua fé, ok? O filho do muçulmano com certeza também não vai concordar com isso, tá bem? Então, você vai pedir, independentemente da nota do seu filho, se ele for zerado, se ele for reprovado por isso, não há problema, você como pai aceita, tá bem? Só que você vai pedir com todo amor, carinho e respeito que lhe respeitem, que você não quer que o seu filho esteja. E vai falar com os teus filhos que qualquer palavra, frase, ensino de cunho sexual, eles digam, professor, professora, os meus pais me proibiram de ouvir essa aula. Eu não posso ouvir essa aula. Ok? Já vai ter orientado, já vai ter sido orientado com os professores, com os diretores. E os filhos também vão fazer isso. Digamos que obriguem as crianças. Olha onde é que eu estou indo, meus irmãos. Venceram o sistema educacional. Satanás está no seu trono sobre a agenda escolar. Convenceram os professores, que é muito difícil. Convenceram os professores. Nós sabemos que nós temos professores aqui com uma idade muito avançada, meus irmãos, em Portugal. A maioria deles é católico. Mas convenceram esses professores que estão lecionando há muitos anos a implementarem essa agenda. Ok? Tá bem. Agora, vamos para outro passo. Os diretores não concordam em respeitar a fé cristã ou a fé islâmica, seja o que for. Eles não concordam. Tá bem. Os professores não concordam que os filhos não podem participar dessa aula. Eu estou indo para o absurdo, ok? Aconteceu isso. Estão obrigando os filhos de vocês a ouvirem a aula. Não sei como que obrigariam, porque o meu filho vai se levantar e sair. Ok? E vai voltar depois que terminar a aula. Mas colocaram uma metralhadora na nuca do meu filho para ouvir a aula.
meu filho vai ter aprendido sobre aquele tema em casa com o pai. E o pai vai ter ensinado para ele que aquilo não é saudável. Pronto. O professor vai falar o contrário do pai. O filho vai chegar em casa, o pai vai sentar e vai dizer: o que te falaram então, meu filho, sobre isso? O filho vai contar e o pai então vai reforçar o que ele já ensinou. Meu filho, isso é errado por conta disso e disso e disso. A minha pergunta para você, minha irmã que está preocupada, desesperada: você acha que um professor ele vai ter mais influência sobre o coração e a mente do seu filho do que você? Vocês acham que a Rafaela ou o Bernardo vão ouvir mais um professor do que o pai deles? Vão dar crédito? Vocês acham que o poder de um professor sobre a mente e o coração de uma criança é maior do que de um pai? Na nossa escola aqui, até mesmo quando falaram sobre evolução, a Rafaela deu risada. O Bernardo deu risada quando a professora dele falou. E eles voltaram convictos de que isso é um absurdo. Nós conversamos sobre isso. Foi uma oportunidade, inclusive, para tratarmos de forma mais profunda a questão da criação versus evolução. E até hoje eles brincam com isso, sobre como não se pode dar crédito para os professores. Ou seja, eles aprenderam que o que passam para eles não é o melhor. Eles sabem muito bem disso. Tanto o que vem dos colegas, quanto ao que vem dos professores. Então o que vai acontecer na escola, minha irmã, meu irmão, é apenas o que já acontece. Quando um professor falar algo contrário à nossa fé, o pai tem que estar atento para ensinar o filho que aquilo é errado. Quando nós deixamos nossos filhos o dia inteiro brincando com outros filhos, você já teve essa experiência como pai, no final do dia eles contam tudo o que ocorreu. E sempre tem uma história ruim, do tipo, eles ficaram falando sobre namorar, enfim, um monte de bobagem. Então o que o pai faz? Ele diz assim: não, meu filho, isso que ocorreu, que o fulano falou, é errado. Por quê? Porque tal, a Bíblia, Jesus, tal. Então calma, minha irmã, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Eu estou falando sobre 10% do tempo que teu filho fica na escola. Pode ser que seja possível, se Satanás invadir as escolas do jeito que eu falei, ok? Pode ser que ele seja obrigado a ouvir uma dessas aulas. Se ele ouvir, se não lhe respeitarem, que ele não ouça, se acontecer isso, ok? Se, nós estamos falando se conseguirem, você vai ter ensinado o seu filho sobre essa matéria, o que a Bíblia diz, o que nós cremos como cristãos. E se ele participar dessa aula, vocês vão ter conversado, orado sobre o assunto. Em hipótese alguma, o teu filho vai dar lugar na mente, no coração, para um professor. Um professor não tem esse poder. Existe uma promessa da parte de Deus, de que os nossos filhos eles são como os ramos da oliveira, eles serão assim, com a bênção divina. Há uma promessa do derramar do Espírito Santo. O último versículo do Antigo Testamento, vocês têm aprendido isso na nossa igreja, diz que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo de Deus e que o coração dos pais se converteriam aos filhos e dos filhos aos pais. Isso diz respeito aos filhos herdarem a fé dos pais, a ouvirem os pais, receberem a fé dos pais, ok? Aconteceu isso lá em Lucas 1:16, se eu não me engano, é dito que isso aconteceu com o derramar do Espírito Santo. Então, o Salmo 128 fala, eu estou pregando sobre isso para vocês, sobre que os filhos podem herdar a mesma fé dos pais. O tronco para de frutificar e os ramos se tornam o tronco. Okay? E eles produzem da mesma safra, da mesma seiva eles recebem, e eles serão como ramos da oliveira, ou seja, eles produzirão frutos iguais aos dos pais. Tá bem? É uma promessa da parte de Deus de que Jesus venceu o mundo e de que nossos filhos terão a fé, a esperança e o amor guardados. Que todo cristão, na verdade, tem a fé, a esperança e o amor guardados. Então, a minha palavra pastoral é no sentido de que você, minha irmã, não precisa temer mal algum sobre nada que um colega, que um amigo, que um vizinho ou que um professor vier falar para o seu filho contra Jesus, contra a Bíblia ou a favor de qualquer coisa errada. Se você tem comunhão com seu filho, se você pastoreia o coração dele, se você está atento a tudo, a com quem ele anda e o que ele escuta, e se você ensina para ele o certo, com certeza o coraçãozinho dele, a mente dele, vai
se importar muito mais com o que o papai e a mamãe falam do que com o professor. Na verdade, eles vão até fazer aquilo que no Salmo diz que Deus ri, né, dos ímpios, né? Ri o Senhor. Os nossos filhos, eles vão rir. Eles vão até mesmo desprezar qualquer ideia que venha, seja dos colegas, seja dos professores, seja de onde for, se eles estiverem sendo bem pastoreados, bem cuidados e bem ensinados, tá bem? Vocês podem ficar em paz. Alguns alertas para terminar o vídeo, que eu sei que é longo, mas acredito que seja importante, tá bem? Nós precisamos tomar muito cuidado com o pecado da difamação, ok? Demonizar as escolas é pecado, porque a escola tem nome. Quando nós demonizamos a igreja, nós estamos demonizando pessoas. Quando nós demonizamos uma igreja, nós estamos demonizando pessoas que têm um nome. Elas têm um NIF. A escola é feita de professores, ok? Então, se você demoniza a escola, você está demonizando pessoas. Você está dizendo que aquelas pessoas são pervertidas, são perversas, são profanadores, ok? Pessoas que têm um nome, uma família. Então, nós temos que tomar cuidado com a difamação, tirar a boa fama. Então, se existe uma escola, como eu estou dizendo, se existe uma escola onde as crianças vão, são amadas, nós temos a nossa escola que é o Mancil, eu poderia falar o nome dos professores, mas depois se alguém compartilha esse vídeo fica ruim. Mas nós conhecemos os professores, as pessoas que cuidam do pátio, nós conhecemos seus nomes, ok? Nós conhecemos as suas famílias, algumas delas. Então, se alguém falar mal deles para a nossa família, é difamação. Estão falando mal de pessoas que acordam pela manhã e vão fazer nada mais, nada menos que amar e cuidar dos nossos filhos. Eles passam o dia cuidando e amando dos nossos filhos, com carinho, com zelo, com atenção. Aí imagina só, o povo de Deus falando mal de pessoas que acordam, que a profissão de cuidador, de professor, de educador, é uma profissão maravilhosa, é uma vocação maravilhosa, honrosa. E existem milhares e milhares e milhares de professores que levantam todas as manhãs com desejo no coração de irem para as escolas e amarem essas crianças e formarem um país melhor, uma sociedade melhor por meio da educação. E o que nós vemos em 99,9% dos professores são professores assim. Pode existir professores que vão para a escola para profanar as crianças, assim como existem pastores que fazem isso com as suas igrejas. Agora, generalizar a igreja por conta desses pastores, generalizar a escola e colocar um selo sobre a escola demoníaca e julgar toda essa classe de seres humanos, de professores como demoníacos, propagar notícias que a escola é demoníaca, é difamação. É difamação, é maldade, é injustiça para com essas pessoas, esses seres humanos de tanto valor que cuidam dos nossos filhos e que fazem tão bem para eles. Eu conheço casos de pais que filhos têm problemas cognitivos, problemas da fala, problemas comportamentais. Então, há professores separados que telefonam, que marcam horário para cuidar dessas crianças, fazem atividades. Então a gente vê um monte de pessoas dedicadas aos nossos filhos, as cozinheiras que fazem a comida para eles, com carinho, com amor, os que cuidam, enfim, todo esse monte de gente que levanta pela manhã e passa o dia inteiro amando e cuidando dos nossos filhos e ensinando coisas boas para eles. O Bernardo essa semana foi para uma quinta, alimentou o porquinho, deu carinho nele, aprendeu sobre os animais. A Rafaela sexta-feira vai para Lisboa aprender sobre as profissões. Então é uma gama gigantesca de bom ensino, de bom cuidado, de boas coisas que eles estão ensinando na escola, de coisas belas e gloriosas. Há milhares de professores, de seres humanos dedicados em fazer o bem no sistema educacional. E o perigo, número 1, que eu estou trazendo aqui alguns perigos, é a igreja demonizar essas pessoas, demonizar a escola. Essa difamação, essa injustiça sobre eles é muito pesada, é muita maldade. Então, cuidado com isso. Esse é o primeiro
perigo que eu quero cuidar para que nós não cometamos na nossa igreja, ok? Na nossa igreja. O segundo cuidado é com a mensagem que nós, igreja, passamos para as escolas. Vai ocorrer uma batalha daqui para frente. Se os pais cristãos se posicionarem mostrando que a escola é demoníaca e deixando bem clara essa mensagem, a escola é demoníaca, a escola vai acabar passando a ver os pais, os cristãos, a igreja, como inimiga da escola, ou seja, os cristãos são nossos inimigos. Existe uma luta, escola versus igreja, promovida pelos pais cristãos. Então nós estaremos, ao invés de passar uma mensagem de que nós somos amigos da cidade, como diz Jeremias 29, ao invés de nós buscarmos o bem da cidade, ok? E na prosperidade da cidade nós nos prosperarmos, nós vamos estar nos autodenominando inimigos da escola, tá bem? Nós vamos estar nos considerando inimigos dela. E a verdade, vou falar da realidade, é que ser amigo dos professores e da escola é muito bom. O nosso testemunho é que várias crianças foram ao acampamento de crianças, ouviram da fé, ouviram de Jesus, até mesmo aceitaram Jesus em seus corações em uma noite lá da fogueira, que há testemunhos. A nossa experiência é que crianças não cristãs estão vendo como é uma família cristã, porque elas vêm às nossas casas. Várias crianças já foram à igreja, já foram a acampamentos, vários pais, famílias já foram à nossa igreja. A verdade que eu posso contar para vocês, minhas irmãs, é que o nosso contato com a escola, a nossa amizade com a escola, tá bem, tem levado Jesus para as outras crianças. Nós temos tido conversas com crianças, conversas com os pais e levados eles à fé, ok? Outro perigo. O perigo é nós abandonarmos o sistema educacional. A solução contra essa prática de promoção de algo contrário à fé cristã, ela só pode ser parada com pais cristãos que atuam no sistema educacional e não que saem do sistema educacional. Ok? Eu estou aqui dando uma palavra para as irmãs, para os irmãos que têm filhos na escola. Ok? Eu não estou falando sobre homeschooling versus ir à escola. Ok? Não quero nem tratar disso. O que eu estou falando é outra coisa. Que para travar tudo isso, a saída, a estratégia é atuarmos na cultura. Ou seja, nós pais temos que nos posicionarmos nas escolas, todos juntos, ok? E exigir os nossos direitos de que não seja dado isso às crianças. Se nós nos retirarmos da escola, nós vamos abandonar o sistema educacional, ok? Então não há como travar isso, tá bem? Outra coisa, a minha preocupação ao abandonar a missão. É crianças não cristãs nunca mais terem contato nenhum com uma criança cristã. Nem saberem que existe, porque elas só sabem que existe quando vem, né? Então, elas não têm a oportunidade de conhecer uma outra criança que se importa com Jesus e ver como ela vive, ok? Então, se retirar do sistema educacional não é uma posição sábia, não é uma posição sábia, essa é a palavra, com relação ao que está ocorrendo. A posição sábia é lutarmos pelo direito de que isso não seja imposto sobre as nossas crianças. Em hipótese alguma, nos retirarmos do sistema educacional. Se nós nos retirarmos, se nós não nos posicionarmos com os diretores e professores, as escolas vão ficar abandonadas. Jesus disse, se a luz não ilumina, se o sal não salga, o que acontece com o mundo? Se nós pegamos uma lâmpada e colocamos embaixo das nossas camas, o que vai ocorrer? Então, esse é o terceiro perigo. E último, para terminar o vídeo. O perigo é nós propagarmos terror, tá bem, nos grupos da nossa igreja, no meio dos irmãos. Eu não quero isso como pastor, tá bem? Desespero. Não quero isso, em hipótese alguma, tá bem? E pior do que isso, divisões. Então, assim, a nossa posição é, se há algum irmão de esquerda, politicamente falando, não promulgue nos grupos da igreja, nas conversas, a sua opinião contra a direita, ok? E quem é de direita não promulgue contra a esquerda. O irmão que bebe vinho, por favor, não publique nada que fale contra a abstinência,
Quem bebe vinho, não promulgue, por favor, nada contra quem não bebe. E quem não bebe, não promulgue nenhuma notícia sobre quem bebe, ok? Porque vai ocorrer discussões e divisões sobre o assunto. Tanto essas questões secundárias, tá bem? Se você come carne, não publique nada contra a dieta vegana, vegetariana, que essas pessoas não estão fazendo uma escolha sábia, tá bem? Quem é vegetariano, por favor, não publique nada contra quem come carne, dizendo que isso não é sábio, ok? Porque isso vai gerar discussão e divisão. Então, mas pastor, eu não posso propagar algo que vai alertar a igreja sobre uma agenda? Claro, nesse caso eu não estou nem sequer exortando quem publica ou quem publicou. Eu estou dizendo assim, se você publicar, então, publica com o peso certo, ok? Quem que publicou, o que realmente aconteceu e qual a sua intenção a publicar. Porque tudo isso que está sendo publicado, tá? E que está vindo até mim, está vindo com um peso absurdo. Eu, como pastor, eu vejo assim, é possível que no futuro haja isso, como eu falei, mas para que aconteça isso, olha, é um caminho tão longe, tão distante. Sim, pastor, mas pode acontecer? Sim, pode acontecer, mas daí nós temos que propagar nesse mesmo peso. Ou seja, é possível que venha chuva. É possível que venha chuva. Daqui quanto tempo? E nos prepararmos para isso. E se vier a chuva, qual é a intensidade dessa chuva? É chuva de pedra, de granizo? Então, o que está nos mostrando é que virá uma chuva, sim, no futuro é possível que venha, que afetará as nossas crianças, sim, que haverá uma parte do conteúdo que lhes é dada para promover esse tipo de coisa, mas nós estamos vendo a fatia, o tamanho, a proporção do tempo que elas podem receber isso na escola, ok? Então, o tamanho dessa chuva, o poder, a potência dessa chuva é qual? Tá? E então, nos cuidarmos de abrir o guarda-chuva, é só isso. E nos protegermos dela. E tudo fica em paz, e tudo fica bem. O guarda-chuva é ensinar as crianças, guardar os corações delas e certificar de que ninguém, seja amigo, colega ou professor, vai ter uma influência maior sobre o seu coração e sobre a sua mente, caso ele seja obrigado a fazer isso. Okay? Há ainda outro guarda-chuva, exigir que seu filho não participe disso. Então, olha a proporção que isso tem para gerar medo e pavor e a proporção que estão dando. Então, eu queria dar uma palavra pastoral sobre isso, porque eu tenho visto que o que tem sido propagado é que já existe e que está intenso uma chuva de pedra, um furacão, um terremoto, uma avalanche, um vulcão, tudo junto. E as escolas que existem, 15 mil escolas, os professores que estão nessa área, estão todos unidos em um culto satânico, enfiando na cabeça das nossas crianças 24 horas perversão. E que a escola é um agente do Satanás. Isso é absurdo. Isso é absurdo, isso é insano, isso é demoníaco. Isso é injustiça, isso é difamação, isso é maldade. Quando na verdade talvez venha uma garoa. Possivelmente virá uma chuva. E quando ela vier, basta abrirmos o guarda-chuva e nos protegermos dela. E será assim para sempre. Na vida do cristão, sempre nós estaremos em contato com o mundo, seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, seja onde for. E o mundo vai querer passar algo de mal para nós, para os nossos filhos. E cabe a nós, então, nos protegermos, usarmos o escudo da fé e então ensinarmos os nossos filhos sobre isso. Então essa é a palavra que eu queria dar para vocês. Eu sei que é um vídeo longo, vocês podem ouvir devagarinho, pode ouvir um minutinho agora, um minutinho depois, mas eu não quero ficar tendo que falar tudo isso. Imagina só, olha a quantidade de coisas que eu falei para cada irmã que me procurar preocupada que seu filho está na escola e agora, tá bom? Então, essa é a minha palavra para você, tá? Não temas, ok? Jesus é conosco. Se vier essa chuva, nós temos um guarda-chuva, tá bem? Nós nos protegeremos. Ninguém vai poder roubar a fé dos nossos filhos e ninguém vai poder roubar o coração deles, que é de Jesus. Ninguém vai poder ser mais influentes no coração deles e na mente deles do que Jesus, do que a igreja, do que os pais, tá bem? Que Deus abençoe a todas, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.